119, parênteses. Quero deixar aqui, entre parênteses, meia dúzia de máximas das muitas que escrevi por esse tempo. São bocejos de enfado, podem servir de epígrafe a discursos sem assunto. Underline, 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 suporta-se com paciência a cólica do próximo. Underline, 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 matamos o tempo nos enterra. Underline, 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 um cocheiro filósofo costumava dizer que o gosto da carruagem seria diminuto, se todos andassem de carruagem. Underline, 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 crente, mas nem sempre duvides dos outros. Underline, 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 não se compreende que um botocudo fure o beiço para enfeitá-lo com um pedaço de pau. Esta reflexão é de um joalheiro. Underline, 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 não te irrite se te pagarem mal um benefício, antes cair das nuvens, que de um terceiro andar. 120, compele entrare. Não, senhor, agora quer você queira, quer não, há de casar, disse-me Sabina. Que belo futuro! Um solteirão sem filhos. Sem filhos. A ideia de ter filhos deu-me um sobressalto, percorreu-me outra vez o fluido misterioso. Sim, cumpria ser pai. A vida celibata podia ter certas vantagens próprias, mas seriam tênues, e compradas a troco da solidão. Sem filhos. Não, impossível. Dispus-me a aceitar tudo, ainda a aliança do Damasceno. Sem filhos. Como já então depositasse grande confiança em Quincas Boba, foi ter com ele expus-lhe os movimentos internos da minha paternidade. O filósofo ouviu-me com alvoroço, declarou-me que o manitas se agitava em meu seio, animou-me ao casamento, ponderou que eram mais alguns convivas que batiam à porta, etc. Compele entrare, como dizia Jesus. E não me deixou sem provar que o apólogo evangélico não era mais do que um prenúncio do humanitismo, erradamente interpretado pelos padres. 121, morro abaixo. No fim de 3 meses, ia tudo à maravilha. O fluido, Sabina, os olhos da moça, os desejos do pai, eram outros tantos impulsos que me levavam ao matrimônio. A lembrança de Virgília aparecia de quando em quando, à porta, e com ela um diabo negro que me metia à cara um espelho, no qual eu via ao longe Virgília desfeita em lágrimas, mas outro diabo vinha, cor-de-rosa, com outro espelho, em que se refletia a figura de Nhã Loló, terna, luminosa, angélica. Não falo dos anos. Não os sentia, acrescentarei até que os deitara fora, certo domingo, em que fui à missa na Capela do Livramento. Como o Damasceno morava nos Cajueiros, eu acompanhava-os muitas vezes à missa. O morro estava ainda nu de habitações, salvo o velho palacete do alto, onde era a capela. Pois um domingo, ao descer com Nhã Loló pelo braço, não sei que fenômeno se deu que fui deixando aqui 2 anos, ali 4, logo adiante 5, de maneira que, quando cheguei abaixo, estava com 20 anos apenas, tão lépidos como tinham sido. Agora, se querem saber em que circunstâncias se deu o fenômeno, basta-lhes ler este capítulo até o fim. Vínhamos da missa, ela, o pai e eu. No meio do morro achamos um grupo de homens. Damasceno, que vinha ao pé de nós, percebeu o que era e adiantou-se alvoroçado, nós fomos atrás dele. E vimos isto, homens de todas as idades, tamanhos e cores, uns em mangas de camisa, outros de jaqueta, outros metidos em sobrecasacas. Memórias póstumas de Brás Cubas. 270 esfrangalhadas, atitudes diversas, uns de cócaras, outros com as mãos apoiadas nos joelhos, estes sentados em pedras, aqueles encostados ao muro, e todos com os olhos fixos no centro, e as almas debruçadas das pupilas. Que é? Perguntou-me Nhã Loló. Fiz-lhe sinal que se calasse, abri sutilmente caminho, e todos me foram cedendo espaço, sem que positivamente ninguém me visse. O centro tinha-lhes atado os olhos. Era uma briga de galos. Vi os 2 contendores, 2 galos de esporão agudo,
olho de fogo e bico afiado. Ambos agitavam as cristas em sangue, o peito de um e de outro estava desplumado e rubro, invadia-os o cansaço. Mas lutavam ainda assim, olhos fitos nos olhos, bico abaixo, bico acima, golpe deste, golpe daquele, vibrantes e raivosos. Damasceno não sabia mais nada, o espetáculo eliminou para ele todo o universo. Em vão lhe disse que era tempo de descer, ele não respondia, não ouvia, concentrara-se no duelo. A briga de galos era uma de suas paixões. Foi nessa ocasião que Nhã Loló me puxou brandamente pelo braço, dizendo que nos fossemos embora. Aceitei o conselho e vim com ela por ali abaixo. Já disse que o morro era então desabitado, disse-lhes também que vínhamos da missa, e não lhes tendo dito que chovia, era claro que fazia bom tempo, um sol delicioso. E forte. Tão forte que eu abri logo o guarda-sol, segurei-o pelo centro do cabo, e inclinei-o por modo que ajuntei uma página à filosofia do Quincas Borba, humanitas osculou humanitas. Foi assim que os anos me vieram caindo pelo morro abaixo. Ao sopé detivemo-nos alguns minutos, à espera de Damasceno, ele veio daí a pouco rodeado dos apostadores, a comentar com eles a briga. Um destes, tesoureiro das apostas, distribuía um velho maço de notas de 10 tostões, que os vencedores recebiam duplamente alegres. Quanto aos galos vinham sobraçados pelo respectivo dono. Um deles trazia a crista tão. Memórias póstumas de Brás Cubas. 271 comida ensanguentada, que vi logo nele o vencido, mas era engano, o vencido era outro, que não trazia crista nenhuma. Ambos tinham o bico aberto, respirando a custo, esfalfados. Os apostadores, ao contrário, vinham alegres, sem embargo das fortes comoções da luta, biografavam os contendores, relembravam as proezas de ambos. Eu fui andando, vexado, Nhã Loló vexadíssima. 122. Uma intenção muito fina. O que vexava Nhã Loló era o pai. A facilidade com que ele se metera com os apostadores punha em relevo antigos costumes e afinidades sociais, e Nhã Loló chegará a temer que tal sogro me parecesse indigno. Era notável a diferença que ela fazia de si mesma, estudava-se e estudava-me. A vida elegante e polida atraía-a, principalmente porque ele parecia o meio mais seguro de ajustar as nossas pessoas. Nhã Loló observava, imitava, adivinhava, ao mesmo tempo dava-se ao esforço de mascarar a inferioridade da família. Naquele dia, porém, a manifestação do pai foi tamanha que a entristeceu grandemente. Eu busquei então diverti-la do assunto, dizendo-lhe muitas chanças e motes de bom tom, vãos esforços, que não a alegravam mais. Era tão profundo o abatimento, tão expressivo o desânimo, que cheguei a atribuir a Nhã Loló a intenção positiva de separar, no meu espírito, a sua causa da causa do pai. Este sentimento pareceu-me de grande elevação, era uma afinidade mais entre nós. Não há remédio, disse eu comigo, vou arrancar esta flor a este pântano. 123. O verdadeiro Cotrim. Não obstante os meus 40 e tantos anos, como eu amasse a harmonia da família, entendi não tratar o casamento sem primeiro falar ao Cotrim. Ele ouviu-me e respondeu-me seriamente que não tinha opinião em negócio de parentes seus. Podiam supor-lhe algum interesse, se acaso louvasse as raras prendas de Nhã Loló, por isso calava-se. Mas, estava certo de que a sobrinha nutria por mim verdadeira paixão, mas se ela o consultasse, o seu conselho seria negativo. Não era levado por nenhum ódio, apreciava as minhas boas qualidades, não se fartava de as elogiar, como era de justiça, e pelo que respeita a Nhã Loló, não chegaria jamais a negar que era noiva excelente, mas daí a aconselhar o casamento ia um abismo. Lavo inteiramente as mãos, concluiu ele. Mas você achava outro dia que eu devia casar quanto antes, e isso é outro negócio. Acho que é indispensável casar, principalmente tendo ambições políticas. Saiba que na política, o celibato é uma rêmora. Agora, quanto à noiva, não posso ter voto, não quero, não devo, não é de minha honra. Parece-me que Sabina foi além, fazendo-lhe certas confidências, segundo me disse, mas em todo caso ela não é tia carnal de Nhã Loló, como eu. Olhe-o mas não o não digo o diga. Memórias póstumas de Brás Cubas.
274. Não digo nada. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguíam-no de avareza, e cuide que tinham razão, mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude e as virtudes devem ser como os orçamentos, melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos, que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue, mas, além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se de certo modo ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria, e não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos, e na dor que padeceu quando lhe morreu Sara, dali a alguns meses, prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma confraria, e irmão de várias irmandades, e até irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação da avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão, a irmandade, de que ele fora juiz, mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Não era perfeito, de certo, tinha, por exemplo, o sestro de mandar para os jornais a notícia de um ou outro benefício que praticava, sestro repreensível ou não louvável, concordo, mas ele desculpava-se dizendo que as boas ações eram contagiosas, quando públicas, razão a que se não pode negar algum peso. Creio mesmo, e nisto faço o seu maior elogio, que ele não praticava, de quando em quando, esses benefícios senão com o fim de despertar a filantropia dos outros, e se tal era o intuito, força é confessar que a publicidade tornava-se uma condição cínica. Não. Em suma, poderia dever algumas atenções, mas não devia R$ 1 a ninguém. 124. Vá de intermédio. Que há entre a vida e a morte? Uma curta ponte. Não obstante, se eu não compusesse este capítulo, padeceria o leitor um forte abalo, assaz danoso ao efeito do livro. Saltar de um retrato a um epitáfio, pode ser real e comum, o leitor, entretanto, não se refugia no livro, senão para escapar à vida. Não digo que este pensamento seja meu, digo que há nele uma dose de verdade, e que, ao menos, a forma é pinturesca. E repito, não é meu. 125. Epitáfio. Aqui jaz de Eulália Damasceno de Brito, morta aos 19 anos de idade, ORA, e por ela. 126. Desconsolação. O epitáfio de estudo vale mais do que se lhes narra-se a moléstia de Nhanloló, a morte, o desespero da família, o enterro. Ficam sabendo que morreu, acrescentarei que foi por ocasião da primeira entrada da febre amarela. Não digo mais nada, a não ser que a acompanhei até o último jazigo, e me despedi triste, mas sem lágrimas. Concluí que talvez não a amasse deveras. Vejam agora que excessos pode levar a uma inadvertência. Doeu-me um pouco a cegueira da epidemia que, matando à direita e à esquerda, levou também uma jovem dama, que tinha de ser minha mulher. Não cheguei a entender a necessidade da epidemia, menos ainda daquela morte. Creio até que esta me pareceu ainda mais absurda que todas as outras mortes. Quincas Borba, porém, explicou-me que epidemias eram úteis à espécie, embora desastrosas para uma certa porção de indivíduos. Fez-me notar que, por mais horrendo que fosse o espetáculo, havia uma vantagem de muito peso, a sobrevivência do maior número. Chegou a perguntar-me se, no meio do luto geral, não sentia eu algum secreto encanto em ter escapado às garras da peste, mas esta pergunta era tão insensata, que ficou sem resposta. Se não contei a morte, não conto igualmente a missa do 7º dia. A tristeza do Damasceno era profunda, esse pobre homem parecia uma ruína. 15 dias depois estive com ele, continuava inconsolável, e dizia que a dor grande com que Deus. Memórias póstumas de Brás Cubas. 278. Castigara fora ainda aumentada com a que lhe infligiram os homens. Não me disse mais nada. 3 semanas depois tornou ao assunto, e então confessou-me que,
no meio do desastre irreparável, quisera ter a consolação da presença dos amigos. 12 pessoas apenas, e 3/4 amigos do Cotrim, acompanharam a cova o cadáver de sua querida filha. E ele fizera expedir 80 convites. Ponderei-lhe que as perdas eram tão gerais que bem se podia desculpar essa desatenção aparente. Damasceno abanava a cabeça de um modo incrédulo e triste. Qual? Gemia ele, desampararam-me. Cotrim, que estava presente, vieram os que deveras se interessam por você e por nós. Os 80 viriam por formalidade, falariam da inércia do governo, das panaceias dos boticários, do preço das casas, uns dos outros. Damasceno ouviu calado, abanou outra vez a cabeça, e suspirou, mas viessem. 127. Formalidade. Grande coisa é haver recebido do céu uma partícula da sabedoria, o dom de achar as relações das coisas, a faculdade de as comparar e o talento de concluir. Eu tive essa distinção psíquica, eu agradeço ainda agora do fundo do meu sepulcro. De fato, o homem vulgar que ouvisse a última palavra do Damasceno não se lembraria dela, quando, tempos depois, houvesse de olhar para uma gravura representando 6 damas turcas. Pois eu lembrei-me. Eram 6 damas de Constantinopla, modernas, em trajos de rua, cara tapada, não com um espesso pano que as cobrisse deveras, mas com um véu tenuíssimo, que simulava descobrir somente os olhos, e na realidade descobria a cara inteira. E eu achei graça a essa esperteza da faceirice muçulmana, que assim esconde o rosto, e cumpre o uso, mas não o esconde, e divulga a beleza. Aparentemente, nada há entre as damas turcas e o Damasceno, mas se tu és um espírito profundo e penetrante, e duvido muito que me negues isso, compreenderás que, tanto num como noutro caso, surge aí a orelha de uma rígida e meiga companheira do homem social. Amável formalidade, tu és, sim, o bordão da vida, o bálsamo dos corações, a medianeira entre os homens, o vínculo da terra e do céu, tu enxugas as lágrimas de um pai, tu captas a indulgência de um profeta. Se a dor adormece, e a consciência se acomoda, a quem, se não a ti, devem esse imenso benefício? A. Memórias póstumas de Brás Cubas. 280 estima que passa de chapéu na cabeça não diz nada à alma, mas a indiferença que corteja deixa-lhe uma deleitosa impressão. A razão é que, ao contrário de uma velha fórmula absurda, não é a letra que mata, a letra da vida, o espírito é que é objeto de controvérsia, de dúvida, de interpretação e conseguintemente de luta e de morte. Vive tu, amável formalidade, para sossego do Damasceno e glória de Mohamed. 128. Na Câmara. E notai bem que eu vi a gravura turca, 2 anos depois das palavras de Damasceno, e via na Câmara dos Deputados, em meio de grande burburinho, enquanto um deputado discutia um parecer da Comissão do Orçamento, sendo eu também deputado. Para quem ha lido este livro, é esse acusado encarecer a minha satisfação, e para os outros é igualmente inútil. Era deputado, e vi a gravura turca, recostado na minha cadeira, entre um colega, que contava uma anedota, e outro, que tirava a lápis, nas costas de uma sobrecarta, o perfil de orador. O orador era o Lobo Neves. A onda da vida trouxe-nos à mesma praia, como 2 botelhas de náufragos, ele contendo o seu ressentimento, eu devendo conter o meu remorso, e emprego esta forma suspensiva, dubitativa ou condicional, para o fim de dizer que efetivamente não continha nada, a não ser a ambição de ser ministro. 129. Sem remorsos. Não tinha remorsos. Se possuísse os aparelhos próprios, incluía neste livro uma página de química, porque havia de decompor o remorso até os mais simples elementos, com o fim de saber de um modo positivo e concludente por que razão Aquiles passeia a roda de Troia o cadáver do adversário, e Lady Macbeth passeia a volta da sala sua mancha de sangue. Mas eu não tenho aparelhos químicos, como não tinha remorsos, tinha vontade de ser ministro de Estado. Contudo, se hei de acabar este capítulo, direi que não quisera ser Aquiles nem Lady Macbeth, e que, a ser alguma coisa, antes Aquiles, antes passear ovante o cadáver do que Amenchá, ouvem-se no fim as súplicas de Príamo, e ganhasse uma bonita reputação militar e literária. Eu não ouvia as súplicas de Príamo, mas o discurso do Lobo Neves, e não tinha remorsos. 130. Para intercalar no capítulo X.
A primeira vez que pude falar a Virgília, depois da presidência, foi num baile em 1855. Trazia um soberbo vestido de gorgorão azul, e ostentava às luzes o mesmo par de ombros de outro tempo. Não era a frescura da primeira idade, ao contrário, mas ainda estava formosa, de uma formosura outoniça, realçada pela noite. Lembra-me que falamos muito, sem aludir a coisa nenhuma do passado. Subentendia-se tudo. Um dito remoto, vago, ou então um olhar, e mais nada. Pouco depois retirou-se. Eu fui vê-la descer as escadas, e não sei por que fenômeno de ventriloquismo cerebral, perdoem-me os filólogos essa frase bárbara, murmurei comigo esta palavra profundamente retrospectiva, magnífica. Convém intercalar este capítulo entre a primeira oração e a segunda do capítulo 129. 131, de uma calúnia. Como eu acabava de dizer aquilo, pelo processo ventríloco cerebral, o que era simples opinião e não remorso, senti que alguém me punha a mão no ombro. Voltei-me. Era um antigo companheiro, oficial de marinha, jovial, um pouco despejado de maneiras. Ele sorriu maliciosamente, e disse-me, seu Maganão. Recordações do passado, hein? Viva o passado! Você naturalmente foi reintegrado no emprego. Salta, pelintra! Disse eu, ameaçando-o com o dedo. Confesso que este diálogo era uma indiscrição, principalmente a última réplica. E com tanto maior prazer o confesso, quanto que as mulheres é que têm fama de indiscretas, e não quero acabar o livro sem retificar essa noção do espírito humano. Em pontos de aventura amorosa, achei homens que sorriam, ou negavam a custo, de um modo frio, monossilábico, etc., ao passo que as parceiras não davam por si, e jurariam aos santos evangelhos que era tudo uma calúnia. A razão desta diferença é que a mulher, salvo a hipótese do capítulo 101 e outras, entrega-se por amor, ou seja o amor-paixão de Stendhal, ou o puramente físico de algumas damas romanas, por exemplo, ou polinésias, laponias, cafres, e pode ser que outras raças civilizadas, mas o homem, falo do homem de uma sociedade culta e elegante, o homem conjuga a sua vaidade a outro sentimento. Memórias póstumas de Brás Cubas. 285 Além disso, e refiro-me sempre aos casos defesos, a mulher, quando ama outro homem, parece-lhe que mente a um dever, e portanto tem de dissimular com arte maior, tem de refinar a leivosia, ao passo que o homem, sentindo-se causa da infração e vencedor de outro homem, fica legitimamente orgulhoso, e logo passa a outro sentimento menos ríspido e menos secreto, essa boa fatuidade, que é a transpiração luminosa do mérito. Mas seja ou não verdadeira a minha explicação, basta-me deixar escrito nesta página, para uso dos séculos, que a indiscrição das mulheres é uma bula inventada pelos homens, em amor, pelo menos, elas são um verdadeiro sepulcro. Perdem-se muita vez por desastradas, por inquietas, por não saberem resistir aos gestos, aos olhares, e é por isso que uma grande dama e fino espírito, a rainha de Navarra, empregou algures esta metáfora para dizer que toda aventura amorosa vinha disco. Brise por força, mais tarde ou mais cedo, não há cachorrinho tão adestrado, que ao fim lhe não ouçamos o latir. 132, que não é sério. Citando o dito da rainha de Navarra, ocorre-me que entre o nosso povo, quando uma pessoa vê outra pessoa arrufada, costuma perguntar-lhe, gentes, quem matou seus cachorrinhos, como se dissesse, quem lhe levou os amores, as aventuras secretas, etc. Mas este capítulo não é sério. 133, o princípio. De Helvetius. Estávamos no ponto em que o oficial de marinha me arrancou a confissão dos amores de Virgília, e aqui emendo eu o princípio de Helvetius, ou, por outra, explico. O meu interesse era calar, confirmar a suspeita de uma coisa antiga fora provocar algum ódio sopitado, dar origem a um escândalo, quando menos adquirir a reputação de indiscreto. Era esse o interesse, e entendendo-se o princípio de Helvetius de um modo superficial, isso é o que devia ter feito. Mas eu já dei o motivo da indiscrição masculina, antes daquele interesse de segurança, havia outro, o do desvanecimento, que é mais íntimo, mais imediato, o primeiro era reflexivo, supunha um silogismo anterior, o segundo era espontâneo, instintivo,
vinha das entranhas do sujeito. Finalmente, o primeiro tinha o efeito remoto, o segundo próximo. Conclusão: o princípio de Ovetius é verdadeiro no meu caso, a diferença é que não era o interesse aparente, mas o recôndito. 134, 50 anos. Não lhes disse ainda, mas digo agora, que quando Virgília descia a escada, e o oficial de marinha me tocava no ombro, tinha os 50 anos. Era portanto a minha vida que descia pela escada abaixo, ou a melhor parte, ao menos, uma parte cheia de prazeres, de agitações, de sustos, capeada de dissimulação e duplicidade, mas enfim a melhor, se devemos falar a linguagem usual. Se, porém, empregarmos outra mais sublime, a melhor parte foi a restante, como eu terei a honra de lhes dizer nas poucas páginas deste livro. 50 anos. Não era preciso confessá-lo. Já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias. Naquela ocasião, cessado o diálogo com o oficial de marinha, que enfiou a capa e saiu, confesso que fiquei um pouco triste. Voltei à sala, lembrou-me dançar uma polca, embriagar-me das luzes, das flores, dos cristais, dos olhos bonitos, e do burburinho surdo e ligeiro das conversas particulares. E não me arrependo, remocei. Mas, meia hora depois, quando me retirei do baile, às 4 da manhã, o que é que fui achar no fundo do carro? Os meus 50 anos. Lá estavam eles os teimosos, não tolhidos de frio, nem reumáticos, mas cochilando a sua fadiga, um pouco cobiçosos de cama e de repouso. Então, e vejam até que ponto pode ir a imaginação de um homem, com sono, então pareceu-me ouvir de um morcego escarapitado no tejadilho: Senhor Brás Cubas, a rejuvenescência estava na sala, nos cristais, nas luzes, nas sedas, enfim, nos outros. 135, Oblivion. E agora sinto que, se alguma dama tem seguido estas páginas, feche o livro e não lê as restantes. Para ela extinguiu-se o interesse da minha vida, que era o amor. 50 anos. Não é ainda a invalidez, mas já não é a frescura. Venham mais 10, e eu entenderei o que um inglês dizia, entenderei que coisa é não achar já quem se lembre de meus pais, e de que modo me há de encarar o próprio esquecimento. Vai em Versaletes esse nome. Oblivion. Justo é que se deem todas as honras a um personagem tão desprezado e tão digno, conviva da última hora, mais certo. Sábio a dama que luziu na aurora do atual reinado, e mais dolorosamente a que ostentou suas graças em flor sob o Ministério Paraná, porque esta acha-se mais perto do triunfo, e sente já que outras lhe tomaram o carro. Então, se é digna de si mesma, não teme em espertar a lembrança morta ou expirante, não busca no olhar de hoje a mesma saudação do olhar de ontem, quando eram outros os que encetavam a marcha da vida, de alma alegre. Pé veloz. Tempora mutantur. Compreende que este turbilhão é assim mesmo, leva as folhas do mato e os farrapos do caminho, sem exceção nem piedade, e se tiver um pouco de filosofia, não inveja, mas lástimas que lhe tomaram o carro, porque também elas hão de ser apeadas pelo estribeiro Oblivion. Espetáculo, cujo fim é divertir o planeta Saturno, que anda muito aborrecido. 136, Inutilidade. Mas, ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. 137, A Barretina. E daí, não, ele resume as reflexões que fiz no dia seguinte ao Quincas Borba, acrescentando que me sentia acabrunhado, e mil outras coisas tristes. Mas esse filósofo, com o elevado tino de que dispunha, bradou-me que eu ia escorregando na ladeira fatal da melancolia. Meu caro Brás Cubas, não te deixes vencer desses vapores. Que diacho! É preciso ser homem. Ser forte. Lutar. Vencer. Brilhar. Influir. Dominar. 50 anos é a idade da ciência e do governo. Ânimo, Brás Cubas, não me sejas palerma. Que tens tu com essa sucessão de ruína a ruína ou de flor a flor? Trata de saborear a vida, e fica sabendo que a pior filosofia é a dos chorramigas que se deita à margem do rio para o fim de lastimar o curso incessante das águas. O ofício delas é não parar nunca, acomoda-te com a lei, e trata de aproveitá-la.
Vê-se nas menores coisas o que vale a autoridade de um grande filósofo. As palavras do Quincas Borba tiveram um condão de sacudir o torpor moral e mental em que andava. Vamos lá. Façamo-nos governo, é tempo. Eu não havia intervindo até então nos grandes debates. Cortejava a pasta por meio de rapapéis, chás, comissões e votos, e a pasta não vinha. Urgia a apoderar-me da tribuna. Comecei devagar. 3 dias depois, discutindo-se o orçamento da justiça, aproveitei o ensejo para perguntar modestamente ao ministro se não julgava útil diminuir a barretina da Memórias Póstumas de Brás Cubas. 292 Guarda Nacional. Não tinha vasto alcance o objeto da pergunta, mas ainda assim demonstrei que não era indigno das cogitações de um homem de Estado, e citei Filopeme, que ordenou a substituição dos broquéis de suas tropas, que eram pequenos, por outros maiores, e bem assim as lanças, que eram demasiado leves, fato que a história não achou que desmentisse a gravidade de suas páginas. O tamanho das nossas barretinas estava pedindo um corte profundo, não só por serem deselegantes, mas também por serem anti-higiênicas. Nas paradas, ao sol, o excesso de calor produzido por elas podia ser fatal. Sendo certo que um dos preceitos de Hipócrates era trazer a cabeça fresca, parecia cruel obrigar um cidadão, por simples consideração de uniforme, a arriscar a saúde e a vida, e consequentemente o futuro da família. A Câmara e o governo deviam lembrar-se que a Guarda Nacional era o anteparo da liberdade e da independência. E que o cidadão, chamado a um serviço gratuito, frequente, penoso, tinha direito a que se lhe diminuísse o ônus, decretando um uniforme leve e maneiro. Acrescia que a barretina, por seu peso, abatia a cabeça dos cidadãos, e a pátria precisava de cidadãos cuja fronte pudesse levantar-se altiva e serena diante do poder, e concluí com esta ideia: o chorão, que inclina os seus galhos para a terra, é árvore de cemitério, a palmeira, ereta e firme, é árvore do deserto, das praças e dos jardins. Vária foi a impressão deste discurso. Quanto à forma, ao rapto eloquente, à parte literária e filosófica, a opinião foi só uma: disseram-me todos que era completo, e que de uma barretina ninguém ainda conseguirá tirar tantas ideias. Mas a parte política foi considerada por muitos deplorável, alguns achavam meu discurso um desastre parlamentar, enfim, vieram dizer-me que outros me davam já em oposição, entrando nesse número os oposicionistas da Câmara, que chegaram a insinuar a conveniência de uma moção de desconfiança. Repeli energicamente tal interpretação, que não era só errônea, mas caluniosa, à vista. Memórias Póstumas de Brás Cubas. 293 Da notoriedade com que eu sustentava o gabinete, acrescentei que a necessidade de diminuir a barretina não era tamanha que não pudesse esperar alguns anos, e que, em todo caso, eu transigiria na extensão do corte, contentando-me com 3/4 de polegada ou menos. Enfim, dado mesmo que a minha ideia não fosse adotada, bastava-me tê-la iniciado no parlamento. Quincas Borba, porém, não fez restrição alguma. Não sou homem político, disse-me ele ao jantar, não sei se andaste bem ou mal, sei que fizeste um excelente discurso. E então notou as partes mais salientes, as belas imagens, os argumentos fortes, com esse comedimento de louvor que tão bem fica a um grande filósofo. Depois, tomou o assunto à sua conta, e impugnou a barretina com tal força, com tamanha lucidez, que acabou convencendo-me efetivamente do seu perigo.